boa noite. O Guto já deu boa noite para todo mundo, né? Diz que é uma noite boa desta vez aí. Queria que você falasse, talvez antes do jogo, do objetivo, né? O objetivo primordial aí para o qual você foi contratado, que é a manutenção do Coritiba na primeira divisão, trabalho feito, coroando aí com essas 2 vitórias que você está dizendo que deixaram tão feliz essa tua última semana e de todos os torcedores. Agradecer inicialmente a direção por ter acreditado, né, no nosso trabalho. Agradecer ao staff que nunca, em hipótese alguma, poupou esforços para que o trabalho fosse realizado da melhor maneira possível. Dedicação de muita gente envolvida. E, lógico, os grandes responsáveis, os jogadores. Gerir um grupo de 40 não é fácil, só foi possível pelo profissionalismo deles, por a gente respeitá-los, por eles perceberem que todos tinham condições de estar e, em algum momento, de alguma maneira, ser útil. E a gente ter conseguido o resultado faltando 2 rodadas para acabar, né? Ainda tem 2 jogos, isso não tem preço, porque deixar para o último gole é sempre muito perigoso. Eu acho que o que transformou o Coritiba foi principalmente o ambiente que eles construíram, foi a busca e a sintonia deles com a torcida. Você vê que todos os resultados que nós conseguimos sob o meu comando, a torcida foi parte integrante direta e uma das responsáveis por. Essa sintonia, a torcida do Coxa é muito forte. A energia que vem da arquibancada é muito forte. Transforma o Couto Pereira, não vou dizer caldeirão né? Mas transforma numa fortaleza, numa força que é imensurável, numa condição de superação da nossa equipe, lance a lance. E não tem coisa melhor que isso, O que venceu foi o conjunto das coisas. O que fez o resultado chegar nesse momento, na condição que chegou, foi o conjunto de muita gente se sentindo importante e dando seu contributo e fazendo o seu melhor. Pode ter sido responsável num jogo, um foi o destaque, no outro jogo foi o outro destaque, porque o trabalho de vocês é destacar alguém, mas nunca foi o mesmo. E a equipe, em sintonia com a torcida, amparada pelo staff e principalmente pela direção, conseguiu o primeiro grande objetivo. Guto. Agora faltam 2 rodadas. Paramos aqui? Não. Se a gente pode brigar, se nós tivermos fé de atingir esse objetivo, por que largar agora? Se a gente pode ter uma condição de competição de altíssimo nível ano que vem. Mas está difícil. E estava fácil quando a gente acreditou que podia permanecer? Não. Então, acreditar até o último minuto. Eu acho que a fé que nós tivemos, principalmente na partida do Juventude, onde o gol acontece aos 46 do segundo tempo, é a fé que nós temos que ter nas 2 últimas rodadas. Sabemos das dificuldades, dependemos de resultados, não dependemos só de nós, mas pela responsabilidade, pelo profissionalismo, pela dignidade de cada um, nós vamos seguir brigando, nós vamos seguir buscando a cereja do bolo. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa força do seu grupo, né? Tanto é que a gente viu hoje o William Farias, que é identificado aqui com o Coritiba na reserva, né? As opções que você tinha ali no banco, por exemplo, o Bosquilha,
que tinha até aquela dúvida se ele entrava ou o Robinho poderia entrar na partida, mas queria que você falasse desse grupo que o Coritiba te deu. Cara, é o dia a dia que manda. É o dia a dia que manda. Se eu botasse o Bosquila hoje e não botasse o Regis, estaria sendo injusto com o Regis. O Regis foi decisivo. E isso o transformou, psicologicamente, num cara decisivo mentalmente. E hoje decidiu de novo. Foi um lance dele que decidiu de novo. Então, você, de certa forma, dá atenção à sua intuição e o respeito, cada um saber o momento em que é importante, em que condições é importante. O Robinho, por exemplo, foi para o jogo contra o Fortaleza, nem entrou. Mas o que ele ganhou? Ele ganhou tempo de recondicionamento para poder entrar e fazer parte da partida contra o Juventude e hoje, parte da partida de hoje. Por que o Fabrício fica no banco? Justamente por causa disso. O Fabrício ficou mais de 20 dias parado. Não é? E surpreendeu a recuperação. Surpreendeu a recuperação. Então, pelo tempo que ele ficou parado, não é 5 dias de treinamento que vai recondicionar. Então, nós temos que ser inteligentes para tirar o melhor de cada um. E o Galarza tinha feito uma partida muito boa e hoje também fez uma partida boa. Saiu por causa do cartão amarelo. Não é um jogador com tanta minutagem ainda, então a gente ficou com medo de repente, perder ele por uma entrada, porque ele é um jogador um pouco mais duro, e aí entra o Fabrício, né? E logo de cara a gente perde o Robinho no início do segundo tempo, põe o Regis, e a equipe ganhou um poder mais agressivo. E quando tudo parecia que eles teriam uma condição de mais espaço, a minha equipe se superou na defesa. Porque esses jogadores não deram tanto espaço que o Flamengo queria para jogar. Nós conseguimos, de certa forma, ajustar a equipe dentro do campo e aí, o perigo que a nossa equipe começou a causar pelos atacantes fez com que eles também se encolhessem um pouquinho mais. E depois é o seguinte, né? A gente não pode esquecer, o nosso time é um time que tem um pouco mais de rotina de jogos do que esse time deles. Esse time deles talvez tenha sido a primeira partida que eles fazem em sequência, meio de semana, final de semana. E você vê que do meio para o final do segundo tempo eles caíram assustadoramente no aspecto físico. Mesmo com as mudanças, eles não conseguiram ser tão sólidos quanto a nossa equipe. E eu acho que tudo isso, dentro da estratégia, a gente também tinha pensado, e graças a Deus deu tudo certo. Boa noite, Guto. Você chegou comprometido, né? Eu lembro até da tua apresentação, falando que o Coritiba é um clube de Série A, vamos manter o Coritiba na Série A e depois pensar em voos mais altos. Lembro que você disse isso. Mas acho que a gente observa também, não só com o seu comprometimento, mas assim, um comprometimento do elenco. Talvez essa questão do próprio Fabrício Daniel surpreender, se recuperar rapidamente, não sei. É claro que físico é uma coisa, mas o mental trabalha junto ali com o físico, né? Esse comprometimento de querer estar à disposição, de querer jogar, de entender se não estou 100%, mas na hora de entrar, ajudar. O William Farias também, que assustou ali, teve que fazer uma cirurgia, mas ainda na reta final aparecendo. Queria que você falasse da construção desse comprometimento do grupo. E se me permite, se você puder dizer ali, quando acabou o jogo, você virou para a câmera, abraçou, falou alguma coisa que eu não consegui entender, mas o que representou aquele momento ali para todos os jogadores no fim da partida. Começando aí pelo que representou, cara, a dificuldade que era desenhada. A gente não pode esquecer que a gente ia enfrentar Flamengo e Corinthians na reta final. Você já pensou em ter que decidir fora de casa contra o Cuiabá? Que tem uma série de características do jogo em Cuiabá que traz a dificuldade da partida. E nós conseguimos. Nós não precisamos nem do jogo do Corinthians. Nós conseguimos. Então, isso traz uma satisfação, né, uma emoção muito grande. Agora, o comprometimento, ele começa
pela grande liderança do clube. Eu falava com o presidente agora há pouco. Existe N lideranças, mas a humildade da liderança servidora, ela cria um ambiente de uma leveza. As pessoas passam a trabalhar com prazer, se sentindo valorizadas, se sentindo respeitadas. Então, minha gratidão muito grande ao presidente e ao G5, né? Principalmente pela maneira que o presidente lidera, que é esse líder servidor. O tempo todo está fortalecendo o seu trabalho, o tempo todo está trazendo, buscando uma maneira de ajudar, de tentar, de alguma maneira, fazer com que as coisas aconteçam. E isso no futebol não é comum. Não é comum. Eu já encontrei alguns, e sempre que encontrei, já tinha falado aqui, sempre que encontrei perfis como esse, sempre a gente obteve resultado. Então, minha gratidão ao presidente e ao G5. Depois, a maneira que o staff se coloca. O discurso que é colocado diariamente para os jogadores não é o discurso do Guto só. Todos incorporam a ideia. Todos falam a mesma coisa. Muitos e muitos ali, mais do que funcionários, são torcedores do Coxa. Vivenciam o Coxa, têm orgulho de estar dentro do Coxa. E os jogadores, nós temos lideranças extremamente competitivas e de uma integridade muito grande. E é justamente o comportamento dessas lideranças, a cobrança entre eles. Não pense que nós não rasgamos entre nós ali dentro. Nós, jogadores entre eles, nós da comissão. Não pense que é tudo maravilha, não. Só que ao final de cada conversa, a maturidade de saber que cada conversa, seja ela leve ou mais forte, é para o bem do grupo. E que o Coritiba está acima de tudo. Quando cada um entende e respeita as escolhas e entende que dentro das escolhas ele tem que fazer o melhor dele para o bem do Coxa, acontece o que está acontecendo. Olha a importância do Léo de novo hoje. E é o artilheiro do time. Nos 2 jogos que entrou no decorrer, e entrou bem, e hoje dando carrinho, ajudando, porque o momento era de defender. Isso aí é maturidade, é profissionalismo, é se abster do ego, é se colocar a serviço do nós, não do eu. Por isso que a gente alcançou, a equipe alcançou. E quando eu digo a equipe, não é os 11 jogadores, ou os 23, ou o grupo de jogadores. É o Coritiba Futebol Clube e junto, trabalhando junto, servindo junto, o seu grande tesouro, a sua grande riqueza, que é o torcedor. Mais uma vez, fez a diferença, fez a sua parte, e quando a vitória é de todos, todo mundo sai feliz. Guto, 2 jogos seguidos que a defesa sai ilesa, que a defesa não toma gol, né? Você acabou de falar, claro, que é o elenco, que é um time, mas quando a defesa não toma gol e o ataque consegue fazer, a vitória consequentemente vem, né? Como que você trabalhou, principalmente para esse jogo de hoje, né? A defesa, o sistema defensivo, o Natanael, o próprio Rafael ali, que anularam tanto o Marinho quanto o Cebolinha hoje, não deixaram jogar. Você foi muito feliz na sua colocação, né? Que partidaça dos nossos 2 laterais, né? Marcaram 2 dos grandes jogadores do futebol brasileiro.
Olha a riqueza do plantel do Flamengo. Neste momento, esses 2 jogadores que foram 2 dos últimos melhores jogadores de Libertadores, nas últimas 4 ou 5 Libertadores, em 2 momentos foram os 2 jogadores que foram os craques da competição. E hoje, jogando pelo Flamengo, e anulado por 2 meninos. Parabéns aos 2. Parabéns aos 2. Parabéns àqueles que ajudaram os 2 para não deixar criar situações de 2 contra 1. E aí entra Manga, aí entra Robinho, aí entra Bruno, aí entra Galarza, aí entra Fabrício, Regis, Jesus, né? O que ficou muito claro para a equipe sabia que quando não tivesse a bola tinha que marcar muito para tirar os espaços do Flamengo, que é uma equipe, mesmo não estando com a sua principal equipe, mas eu queria essa equipe para mim, né? A qualidade é muito grande, gente, pelo amor de Deus. Mas nossa equipe foi guerreira. Quando teve a bola no início do jogo, sentiu um pouquinho o início, depois foi aprumando, foi assentando no jogo, e terminou o primeiro tempo melhor. Inclusive, tendo melhor chance que o Flamengo. E o segundo tempo a gente conseguiu fazer o gol. Tivemos outras chances ali, e graças a Deus o Gabriel bem de novo nas bolas decisivas, né? E que bom. Agora é dobrar o joelho e agradecer a ele por ter permitido a gente de ter essa conquista aí. O Guto, era até uma certa rotina, assim, né? O time tinha uma derrota, às vezes até pesada fora de casa, como foi aquela goleada do Palmeiras, como foi aquele 3-1 contra o São Paulo, com uma atuação muito ruim, e voltava para o Couto Pereira, tinha um grande apoio, mas muito pressionado, né? Qual foi o momento que você sentiu que ia ser mesmo na marra, que ia conseguir aquela vitória jogando o jogo inteiro com 1 a menos contra o Bragantino? Contra o Inter, né, um ponto que também foi muito importante. Como é que foi lidar com isso, de vir de derrotas pesadas até chegar esse momento aí das 2 vitórias seguidas e da permanência confirmada? Eu acho que cada momento teve um momento, né? Por exemplo, o jogo do Avaí, logo no início, foi um momento de extrema dúvida, né? Aí nós achamos aquele gol do Fabrício fantástico, né? Num momento crucial. E aí a gente era derrotado, vinha e conseguia o resultado. Era derrotado, vinha e conseguia o resultado. Se eu não tiver errado, dentro de casa nós tomamos só 2 gols, né? Só 2 gols. Vencemos uma partida de 2-1, uma partida de 2-0, depois todas as outras de 1-0 e um empate de 1-1. 1-1. Eu acho que teve, não só para nós, não só jogos nossos tiveram momentos assim cruciais. Eu acho que a partida do Bragantino ela é um ponto, sim, já que você está buscando uma partida marcante, né? Da maneira que foi, o que a equipe se superou, é uma partida marcante, sim. Mas acho também que muitos dos resultados dos adversários também nos empurraram. Porque não que a gente ficasse torcendo, porque eu não fico torcendo contra, não. Eu acho que a gente tem que concentrar em fazer o nosso melhor. Mas lógico que isso nos ajudou e muito. E, em hipótese alguma, esses resultados tiram o mérito do que nós fizemos. Né? Porque se você pegar o aproveitamento dentro de casa, depois que nós assumimos, ultrapassa 80%. Estou certo? Tudo bem que fora de casa, daí 10 a 15, 10, 20%, não sei. Né? Um pouco mais, entre 10% e 20%, talvez 15%. Mas dentro de casa, eu acho que está na faixa ali de 85% a 90%. Isso aí é um resultado extremamente expressivo.
Guto, eu gostaria que você falasse um pouco do trabalho que foi feito com o Aleph Manga desde a tua estreia para o crescimento do rendimento dele nas partidas e que ele chamou a responsabilidade no jogo e hoje, no momento mais decisivo da partida, ele foi lá e converteu a penalidade e saiu para abraçar você. Queria que você falasse um pouquinho sobre ele. A gente não pode esquecer que o Manga é um jogador que começou a ter destaque tarde. É um jogador de uma biotipia fantástica. Eu acho que é essa biotipia dele que faz toda a diferença do jogo dele. É um jogador que quer crescer, que quer vencer, que muitas das coisas que ele inicialmente não fazia, ele não fazia talvez por falta de estar preparado da melhor maneira para fazer. Porque ele é um jogador que a responsabilidade dele, pela velocidade e pela potência, é ser o homem de transição da equipe. Se ele puxa a primeira, se ele puxa a segunda, na terceira ele vai até lá embaixo marcar o lateral. E depois, na recuperação da bola, ele tem que puxar de novo. Então, você foi criando situações, além dele ir se condicionando a isso, você foi criando situações para que ele também pudesse descansar em alguns momentos. Então, quando a gente começa a usar o Bernardo, quando a gente começa a usar o Galarza, quando a gente reveza o Fabrício e o Robinho, para que ele possa descansar um pouco também. E isso, num primeiro momento, é uma situação mais difícil de acontecer, porque todos os jogadores têm que estar adaptados a marcar um lateral. No primeiro momento, a gente não tinha isso. Hoje, o Regis está fazendo isso. O Regis que é um jogador que o grande problema dele sempre foi ser um tanto relapso na parte de defesa. E hoje você viu o Regis roubando bola na entrada da nossa área. Essa consciência no espírito coletivo é muito importante. E o Manga, além de ir entendendo o que ele tinha que fazer, o grupo também foi entendendo, em alguns momentos, o quanto ele é importante. Em alguns momentos que ele não vinha, compensava, para que ele também pudesse recuperar e ser a nossa válvula de escape e ter a nossa importância. Hoje, por exemplo, teve alguns momentos que ele precipitou. Precipitou porque não teve leitura ou precipitou porque já estava abafado naquele lance? Então, são situações que você vai, naquele momento do jogo. Ele, por exemplo, ele precipitou passes que ele podia seguir um pouco mais. Mas ele tem uma personalidade muito forte. E isso é o grande diferencial dele. Além da estrutura física, ele confia muito nele. Ele é um jogador que sabe do que ele pode. E muitos dos nãos que ele tinha dentro dele, nós fomos convencendo ele que não era verdade. Por exemplo, ele não gostava de colocar a cabeça na bola. Hoje ele está até marcando o jogo aéreo defensivo. Fez um gol de cabeça, fez uma assistência de cabeça para o Fabrício fazer gol, está ganhando bola por cima na disputa. Vai se conscientizando do potencial, vai percebendo que ele pode. E isso é diariamente conversando. É cobrança do grupo para com ele quando ele não cumpre. Cobrança dura. Não é cobrança fácil, não. Só que ele tem a humildade de ouvir e aceitar. E aí acontece o que acontece. Que bom que nós temos um jogador com essa personalidade. Você já pensou se na hora do vamos ver de bater o pênalti todo mundo tivesse, né? Com as perninhas com Alzheimer? Alzheimer não, é Parkinson. Com as perninhas com Parkinson? Já pensou? Como é que a gente ia ganhar o jogo? Não ia, né? Mas que bom que a gente tem jogador de personalidade.
Eu tenho certeza que qualquer um dos que estavam colocados para bater ali, bateria com essa personalidade que o Manga bateu. Guto, teve uma entrevista anterior que você falou do Jesus Trindade, de ter conversado com ele para achar o melhor posicionamento em campo, né? Queria saber mais assim como é que foi esse processo, porque no começo dele aqui no Coritiba, até com o Mourinho, no começo com você também, ele jogou um pouquinho mais avançado, aí para achar essa posição mesmo, que ele está conseguindo dar tanto equilíbrio para o time ali, né? Seja na marcação, seja na distribuição de bola, especialmente. Ele sempre colocou, desde o dia que eu cheguei, que ele era primeiro. Só que ele era primeiro e estava toda hora na entrada da área adversária. Mas que primeiro é esse? Primeiro no Brasil, ou mesmo no Uruguai, joga protegendo, não joga saindo tanto. Ainda mais nós que não temos uma zaga veloz, nós temos uma zaga de bom enfrentamento 1 contra 1, inicial, e bom posicionamento e bom jogo aéreo. Mas não é uma zaga veloz de recuperação. Então nós temos que ter sempre alguém que saia para a caça para que a coisa venha mastigada para a zaga. Para quando eles tiverem que abordar 1 contra 1, seja uma jogada de segurança. E o Jesus fala muito rápido. E num primeiro momento eu não entendia nada que ele falava, e acho que ele também não me entendia. Porque eu falava, e ele, beleza, querendo jogar, não respondia nada. E chegou uma hora que eu fiquei doido com ele. Eu falei, esse gringo está de sacanagem comigo, não é possível. Aí eu chamei ele, eu não gosto de deixar as coisas para depois. Aí eu chamei ele, sempre eu converso junto com alguém, né? O Alexandre estava junto. E aí eu disse tudo o que eu pensava dele. Tudo. Sobre as qualidades dele. E falei tudo aquilo que ele fazia de errado. E falei o que eu precisava que ele fizesse para que ele se tornasse titular, porque ele sempre deixou muito claro que ele saiu do México porque ele queria jogar. E aí ele vai e começa a fazer o treinamento fazendo exatamente o que eu precisava. Quando ele entra na primeira função, a qualidade de saída de bola nossa faz assim. Aí o meio-campo nosso começa a ter jogo. Porque ele deu muita qualidade. E o Castan não se atrapalha. E o John passa a ter confiança. E aí o jogo foi crescendo, e ele não abre mão também da marcação, que é uma marcação forte, né? E aí começou a se entrosar com o Bruno, os dois começaram a gostar. Teve alguns jogos que eles passaram do ponto, e aí nós conversamos, ajustamos, que é coisa normal de posicionamento, às vezes de se sentir tão confiante que passa um pouquinho, mas que bom, ele é um jogador muito, muito responsável. São vários jogadores que a gente conversa, a gente mostra, a gente insiste, e aqueles que vão respondendo, vão se ajustando. Você vê, o Rafael era questionado no outro clube dele porque dizia que não sabia marcar. Olha o que o Rafael fez hoje. Crescimento, conversa, ajuste. Se você simplesmente dizer, ele foi bem, foi mal, mas o que você fez de certo? O que você fez de errado? Diariamente é puxado o vídeo da análise de desempenho e os meus auxiliares chamam e conversam individualmente com cada um. Às vezes sobre treinamento. Reforços do que eles fizeram certo e correções daquilo que eles fizeram errado, para chegar no que tem chegado. Não existe outra maneira se não for trabalhando. Maravilhoso? Não. Suficiente para alcançar o que nós alcançamos. Guto, a gente sabe que a vida do treinador não é fácil, né? Estava até dando uma pesquisada, praticamente um ano atrás,
Você estava dando uma coletiva de um rebaixamento de uma equipe, né? E hoje você está, né, comemorando aí, né? Parabéns pelo mérito. Queria que você falasse se é um momento diferente para a sua carreira hoje como treinador. Cara, é diferente porque é um clube novo, é diferente porque é um clube que me respeitou desde o primeiro momento. A oportunidade que a gente teve de retornar para o Sul, eu sou eternamente grato a todos os clubes do Nordeste, sempre fui muito feliz lá, e que bom que aqui também eu estou sendo feliz. Né? Quanto à questão do rebaixamento do Bahia, é difícil da gente falar e a gente transferir responsabilidades porque a gente não conseguiu. Mas se você parar para analisar também, a gente tem que ser justo com os acontecimentos. E o Bahia, ano passado, sob o meu comando, teve interferência direta do VAR, de forma negativa, interferindo diretamente em resultados que provocaram o rebaixamento do Bahia. Então, né? A ponto desse ano, de erros que tiveram, teve gente que veio me pedir desculpa, né? Sobre condutas do ano passado. Então, vida que segue. Volto a falar, é especial sim, é um novo clube na minha carreira. Que bom que a gente já conseguiu chegar atingindo o principal objetivo. Agora é respirar fundo, buscar coisas maiores nesses 2 jogos e trabalhar muito para que a temporada 2023 seja muito melhor. Você já falou trabalhar muito para esses 2 jogos, buscar coisas maiores. O que você tem de objetivo, já que o primeiro foi alcançado, Guto, que é a permanência? Eu digo objetivo agora, nesses 2 jogos, mas também o que você quer como treinador do Coritiba mais daqui para frente? Eu acho que a gente tem que trabalhar para fazer sempre melhor do que nós fizemos. Esse ainda não terminou, a gente não sabe o tamanho que nós vamos conseguir fazer. O ano que vem nós temos que fazer melhor. Melhor do que o Coxa conseguiu em 2022. Um pouco melhor em todas as competições. E aí do pouco melhor para um pouco melhor, para um pouco melhor. E nessa construção, em algum momento nós vamos estar conseguindo disputar grandes coisas, conseguindo grandes resultados. O trabalho, ele é evolutivo e construído. O trabalho que constrói tudo no estalar de dedos, ele dissipa rapidamente. O trabalho que vai sendo amadurecido dia a dia, ele vai se fortalecendo, vai ganhando uma carcaça que pode ter, em algum momento, algumas perdas, mas ele não perde a essência e quem está dentro não perde a maneira de se fazer um futebol vencedor. E quando isso acontece, o clube só tende a crescer.